De quem depende o seu bem-estar? Eu sou a Tati Moço. Eu sou a Beatriz Olivier. Esse é o Destrave-se Podcast e hoje nós vamos te ajudar a se livrar da dependência emocional. Começamos esse podcast, mais um episódio, juntas aqui pela manhã. Isso. E eu costumo vir com uma fominha aqui pra casa da Tati. E ainda bem que a gente tem uns snacks super saudáveis, que tem tudo a ver com a gente, duas loucas por alimentação saudável. E essas são alternativas aos ultraprocessados, uma versão bem saudável, compacta, assim, prática, e a gente vai beliscando aqui enquanto a gente fala. Exatamente, que bom que a Brasil Fruit tá com a gente, né? São nossos apoiadores. Então, Tati, quando a gente fala de dependência emocional, se a gente pensar nas palavras dependência emocional, a gente consegue chegar a uma conclusão de que é quando as pessoas são emocionalmente dependentes de alguém. Sim. E eu acho que é bacana a gente pensar sobre isso, porque muitas pessoas se consideram livres emocionalmente, mas eu acho que tem uma pegadinha nessa ideia de dependência emocional, sabe? Porque o ser dependente emocionalmente não significa necessariamente que você precisa também ter um relacionamento afetivo, por exemplo, conturbado, problemático. Muitas pessoas têm um relacionamento afetivo super saudável, mas têm uma dependência emocional que às vezes não é nem do parceiro, da parceira. Depende emocionalmente de uma outra pessoa. A dependência emocional não tem a ver necessariamente com uma relação afetiva, mas com depender emocionalmente de alguém que não seja si mesma. Então, quando a gente fala de dependência emocional, a gente tá dependendo, colocando as condições do nosso bem-estar na mão de outra pessoa. Quer dizer, a minha felicidade depende se o outro tá bem. Então, se o outro tá bem, eu tô bem também. Complicado isso, Complicado né? isso. Só que ao mesmo tempo, eu vejo que não só o meu bem-estar depende do outro, mas eu acabo terceirizando, transferindo a responsabilidade para quando eu também não estou bem. Né? Então, eu não estou bem porque o outro, eu não estou legal porque o outro não agiu daquele jeito, né? Então, a gente sempre terceiriza. Então, isso é dependência emocional. Sim. E aí você quer dizer sobre a gente culpabilizar o outro, né? Uhum. Sobre o outro tirou minha paz, o outro tirou meu sossego. E a nossa paz depender de outra pessoa é uma coisa muito complicada. Aprisiona. Total. Né? E aí a gente tá falando de controle, né? Então eu preciso controlar a outra pessoa, olha que horror, para que ela faça aquilo que me deixa bem, para que eu então esteja tranquila emocionalmente. E aí, isso não é equilíbrio emocional, isso não é estar bem emocionalmente, porque depender de controlar alguém, que é uma coisa que não está na nossa mão e não deveria estar, né, Bê? Porque as pessoas que a gente ama, a gente querer controlar, a gente não querer que elas sejam livres para ser quem elas são. Uhum. Então, a gente querer controlar essas pessoas já é um grande horror. E ainda mais para que a gente possa estar bem. Então, é uma relação que não tem nada de liberdade, tem tudo de dependência, quando eu preciso controlar o outro para que então eu possa estar bem. Uhum. Essa é uma das manifestações, né? Um dos sintomas, vamos dizer assim, da dependência emocional. E a gente quer trazer um pouco disso também, né? Como que age no dia a dia uma pessoa dependente emocional. Às vezes, e aí é um passo importante para saber se você está assistindo, se você é dependente emocional. Porque a nossa primeira reação, acho que até por uma questão de orgulho, um ego, né, que a gente teria que romper, é ter a capacidade de ser honesto consigo mesmo, para que isso gere algum tipo de clareza. Então, vamos lá. Sim. Em que momentos que eu me vejo, em que situações eu me vejo dependente? Ou colocando as condições do meu bem-estar, ou culpabilizando o outro pelo meu mal-estar, para a partir daí fazer alguma coisa sobre isso, né? Deveria começar daí, né, Tati? Sim. Por isso que a gente quer fazer um convite para vocês, para que vocês saiam com um exercício prático desse episódio. Então, pensa aí na sua vida, de quem você depende para estar bem. Quem é a pessoa que você fica de olho no comportamento dela e que o comportamento dela é o que vai refletir na sua vida uma sensação de bem-estar e de felicidade. A gente precisa fazer esse exercício bem honesto, para que a gente possa ter essa clareza que você está dizendo, né? E aí possa, então, agir a partir daí. Então eu vejo que existe uma necessidade de suprir, de preencher alguma lacuna, algum buraco de algo que a gente mesmo não consegue se oferecer por medo de abandono, medo de estar sozinho, por uma tentativa de receber validação, né?
Vamos falar dos comportamentos de uma pessoa que é dependente emocional? Como é que você vê isso até na prática? No seu ramo de atuação, né, Tati? Primeiro que eu acho que um dos principais comportamentos é a tensão, a sensação de não estar tranquila, né? Porque se eu dependo do outro, eu nunca consigo estar tranquila por mim. Então isso é um gerador de ansiedade muito potente, né? Para além disso, outros sintomas, né, de insegurança, trazidos também por uma baixa autoestima, são comportamentos que a gente percebe nas pessoas que dependem emocionalmente de alguém. Porque eu nunca estou por mim, compreendendo as minhas emoções, entendendo o que eu sinto. Eu estou sempre olhando para fora de mim. E eu só consigo gerir bem as minhas emoções, trabalhar uma melhor autoestima, se eu estou olhando para dentro. Se eu estou olhando para fora, eu não consigo me curar. Aí a minha tentativa é como se eu tivesse que curar o outro, como se o outro tivesse um defeito, para que então eu esteja bem. Então, se você é essa pessoa que se movimenta, né, numa tentativa de curar os outros, a nossa cura é para nós e cada um que cure a si, sabe? A gente precisa ter muito claro isso, porque esses comportamentos de insegurança, baixa autoestima, eles são muito presentes. E aí entra até um comportamento manipulador, né? Inconsciente. Tudo isso acontece num campo inconsciente, porque a gente só consegue gerenciar os comportamentos sobre os quais a gente colocou alguma luz, né? Sim. E inconscientemente a gente pode estar agindo de forma manipuladora. Então, eu tô tão desesperada por atenção, determinado contexto, o foco saiu de mim, né? E eu preciso dessa constante validação, que aí eu vou começar a manipular situações, vou agir de forma até às vezes infantilizada ou dramática, né? Para que o olhar volte para mim. Então, esse é um sinal também a se observar. Esse comportamento ele vai surgir para que essa atenção volte para mim. Então existe uma necessidade muito grande por atenção, por validação, por aplauso, né? E aí a gente acaba fazendo o que sem perceber, também inconscientemente, se atropelando. Então talvez esse seja um ponto importante de começar a investigar, quer dizer, em que momentos eu estou me atropelando, para isso que o autoconhecimento é importante, eu não preciso conhecer aquilo que é de valor para mim, aquilo que me motiva realmente, conhecendo isso, em que momentos eu atropelo essas coisas que são valiosas na minha vida, em troca de, ou numa busca por validação, aplauso, aceitação, ou para suprir esse medo, né, de constante de repente ser abandonado ou ser rejeitado, né? E tem dois exemplos que eu queria trazer, eu acho que pra gente ilustrar um pouquinho isso, que é quase dessa romantização da dependência. Então, sabe quando a pessoa diz, ai, você não vai fazer isso por mim? Ah, mas nossa, você não vai mesmo, né? Que é um pouco dessa tentativa de que se o outro fizer o que eu quero, ou se ele fizer algo difícil por mim, é porque ele me ama. Provas de amor. Provas de amor. E aí isso me traz uma sensação de valor. Então a pessoa... Às vezes eu faço isso em casa, viu? Eu falo pro meu marido, você pega uma coisinha lá embaixo pra mim? Você não vai massagear os meus pés hoje? Ah, você não me ama? Mas é diferente de você pedir como um favor, Sim. Ou de você pedir isso como uma dependência. Se a pessoa não for fazer aquele favor pra você, é porque ela não te ama. Isso é uma dependência. Então a gente às vezes romantiza um pouco isso. Ai, você vai fazer isso pra mim? Você faria isso por mim? Você daria a sua vida por mim? Sabe? Isso é uma confirmação que de repente a pessoa precisa de que ela é amada, de que ela é valorizada. E a gente romantizando isso dessa forma, a gente deixa de olhar para o quanto isso é um problema. Esse é um primeiro ponto, né, da dependência emocional. Então, cuidado se você faz isso, o quanto você, né, de repente está pedindo um favor para alguém, né, tá, enfim, somente se relacionando ali com a rotina, ou se você está dependendo emocionalmente. Isso é um ponto. Um outro exemplo que eu acho que é interessante, tem pessoas, por isso que a gente está pedindo para as pessoas até olharem quem são as pessoas com as quais elas se relacionam nessa condição talvez de um pouco de dependência. Porque sabe aquela pessoa que às vezes te manda uma mensagem no WhatsApp, um áudio, 4 minutos. Um podcast. Um podcast. E aí você olha e diz, nossa, qual será o conteúdo disso? E tem pessoas, né, eu já vivi essa experiência, inclusive na prática clínica, que às vezes deixam ali o áudio
rolando semana, né? Rolando não. Sem escutar. Sem escutar, é isso. Por medo de o conteúdo dali ser um conteúdo de desaprovação de qualquer comportamento que a pessoa teve, né? Então, e se aquele áudio a pessoa disser, poxa, eu tô chateada contigo, né? E aí, às vezes, ouvir aquilo e ver que o conteúdo não é um conteúdo ruim é o que traz um alívio, né? Ou seja, o conteúdo de um áudio que alguém me enviou é capaz de mudar o meu bem-estar. Então, isso não é uma liberdade emocional. Sim. É uma dependência e a gente precisa ter atenção a isso. E dá para se ter atenção, dá para fazer esse exercício. Comece hoje, inclusive. Analisa a motivação por trás das suas ações, até no dia a dia, até coisas corriqueiras como o que eu estou fazendo dentro do meu ambiente, seja profissional, seja dentro de casa, né? Qual que é a motivação por trás? Será que eu não tô fazendo isso porque eu quero algum tipo de compaixão, de empatia, né? De um olhar, assim, até de piedade, caridoso sobre mim? Pode vir de diferentes formas, né? Uma busca de diferentes coisas a serem preenchidas. Sim. E sobre isso ainda, é uma luz para olhar o quanto a gente está falando de uma autoestima que não está bem. É tudo sobre isso. É tudo sobre isso. Precisa ser cuidada. Porque se eu me estimo, né? Então, autoestima, estima por si. Se eu me estimo, eu independo de o outro me validar. Então, se eu estou bem comigo e entendo que eu sou uma pessoa que tem o meu valor, o fato da outra pessoa não fazer tudo o que eu quero não diz que eu não sou uma pessoa valorosa. Ou seja, se eu dependo que o outro diga se eu tenho valor ou não, é porque a autoestima não tá legal. E esse é um ponto de cuidado. De novo, vamos falar daquela palavra que não sai desse podcast, que é o autoconhecimento, né? Primeiro, honestidade. Primeiro, vou me olhar. Tá, estou sendo dependente? Aqui. Quais são quem? Dependente de quem? Também é importante pra gente entender, isso, né? De quem? Pode ser de mais de uma pessoa. Pode ser em contextos diferentes, buscando coisas diferentes, motivações diferentes, né? Mas em que momentos eu tenho a tendência de me comportar dessa forma? O que eu tô tentando preencher? Eu acho que é aí que tá a resposta, né, Tati? O que eu tô tentando suprir? Porque o que eu tô tentando suprir através do outro é o que me falta. O que falta é eu construir em mim, né? A resposta vem muito do porquê. Por que eu dependo emocionalmente? Exatamente. Por que eu dependo que essa pessoa diga qual é o meu valor? E a resposta muito provavelmente vai vir de porque eu não percebo o meu próprio valor, então... Não percebo e também desconheço muitas vezes quais são os meus próprios valores. Então, o que caracterizaria uma autonomia emocional? É eu estar numa relação de forma inteira, né? Sem procurar, sem ter buracos a serem preenchidos pelo outro. E aí eu consigo dar e receber de uma forma saudável, sem sufocar ninguém, né? Porque esse tipo de comportamento sufoca. E não é pouco. Essa atitude até muitas vezes manipuladora, né? Deixa eu jogar um drama aqui porque essa pessoa precisa entender as minhas necessidades, suprir as minhas necessidades, sufoca o outro lado da relação. Então, enquanto você depender do comportamento do outro para que você se sinta bem, tem essa sensação de bem-estar, você vai depender sempre da outra pessoa e não vai ser livre emocionalmente. Por isso que a dependência emocional é justamente eu me desprender da necessidade da validação do outro. Não que eu não possa considerar o que o outro pensa sobre mim, mas eu não me ajustar a essa relação enquanto dependente dela. Então isso vem muito da construção da autoestima, do entendimento do que eu tenho como valor, né? Cessar finalmente essa busca por preencher um vazio que eu mesmo devo aprender a preencher, a satisfazer. Para independer do outro, ser independente do outro, é preciso que a gente esteja muito conectado com a gente mesmo para encontrar com essa autoestima e se libertar da dependência emocional. Então espero que a gente tenha trazido ferramentas para que você comece a se libertar da dependência emocional, não saia por aí querendo libertar os outros da dependência emocional que eles têm, que você acha que eles têm, tá? Olhe para si, comece essa busca dentro de si, porque a gente só tem condições de gerenciar nossa própria atuação no mundo. Obrigada pela audiência de vocês.
E até o próximo episódio. Até o próximo!